Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre separatismo. Dentro dessa característica é importante evidenciarmos, obviamente, o que é um movimento separatista e como há a existência dele pelo mundo. Você tem aí noção de que existe algum movimento separatista? Dentro dessa perspectiva, vamos mexer um pouquinho sobre o quesito de autodeterminação dos povos. Esse quesito implica na região da nação ou de um determinado grupo queira permanecer no lugar e este lugar se diferencie do seu entorno. Se diferencia ou por questões históricas, ou idioma, ou por alguma questão que saliente a necessidade de separação. Dentro desse quesito, nós identificamos noções de pertencimento das diferentes localidades. Esses povos se identificam com um determinado lugar ou por laços objetivos ou subjetivos. Quando falamos de laços subjetivos, identificamos simplesmente a consciência de pertencimento. Então, me sinto pertencente ao grupo. É uma noção de laço subjetivo. Já o laço objetivo, ele é mais visual, mais percebido e ele se assenta em características ligadas à história, ao idioma, composição étnica, e isso faz com que literalmente se movimente essa estrutura e que dá a conotação de que muitos querem separar do restante. Essa sensação de separação se dá nos mais variados pontos do planeta. Observando aqui a imagem, nós identificamos vários lugares com movimentações separatistas. Sejam eles na América, na Europa ou na Ásia, existem esses movimentos que lutam pela separação. Vamos ver alguns deles. Na Espanha temos dois, nós vamos ter o País Basco e a Catalunha. Os dois são regiões um pouquinho mais autônomas no caso do Basco e a Catalunha nem tanto, mas os dois com idioma e cultura própria não aceitam e não têm essa sensação de pertencimento local. Isso faz com que eles não aceitem muitas legislações impostas pela Espanha em termos de dimensão de funcionamento populacional, e isso faz com que literalmente eles lutem em prol de uma autonomia cada vez maior e até uma possível independência, até a consolidação no País Basco de um grupo terrorista no local. Na região do Oriente Médio nós temos o Kurdistão, que talvez seja a única população a qual nós podemos chamar de uma nação sem território. Eles perambulam por essa região, ela é uma população nômade, este povo não fixa em determinado tempo muito local e ele defende a instituição do chamado Kurdistão em áreas que envolvem a Armênia, Irã, Iraque, Síria e Turquia. Eles defendem que esses países deveriam ceder parte do seu território e parte desse território deveria ser sob a jurisdição para a consolidação desse país chamado Kurdistão, o que não acontece. Outro elemento importantíssimo é a região da Escócia, em que, logicamente, desde 1707, vivendo sob a égide do domínio inglês, defende sua autonomia, não aceita de maneira agradável essa organização inglesa e que, talvez em decorrência do Brexit, volte a se questionar, volte a se manifestar através de movimentos separatistas em prol da sua independência. Além disso, não pode-se deixar de citar o caso de Quebec, no Canadá, que evidencia também um movimento de distinção dentro do Canadá, onde, predominantemente protestante, tem um berço católico que fala francês. Então, dentro dessa instituição, como há essa noção de não pertencimento, Quebec luta pela sua independência. Além disso, nós também temos no Tibete e na região de Xinjiang, na China, dois movimentos separatistas que também lutam principalmente pela questão religiosa. Tibete pela questão budista e a outra localidade pela questão islâmica. Isso é bem interessante e configura um movimento bem forte de separação na China. E finalizando o aspecto mundial, a questão soviética, que obviamente pós a formação da União Soviética a partir de 1922, em decorrência da Revolução Russa de 17, organiza uma série de países na chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ao findar-se em 1991, remete a movimentos separatistas porque algumas localidades não foram separadas, como é o caso da Chechênia.
No Brasil, nós também temos a construção de uma identificação própria. Nosso país é gigantesco, com uma identificação bem exclusiva e diferenciada nos mais variados pontos do Brasil. E movimentos separatistas existiram e talvez ainda existam até os dias atuais. Alguns deles podemos citar, como a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Revolução Farroupilha, em 1945. Esses movimentos embasam movimentos separatistas, além de hoje, pelo menos 23, defenderem algum ponto de possível separação em detrimento do território nacional. E isso consolida ponto de disputa que nós podemos evidenciar no planeta. Nesse vídeo falamos sobre separatismo, espero que vocês tenham gostado. Até breve.